Fala, Tricolada, beleza? Xande Antônio na área, tudo tranquilo, vamos falar de Fluminense e Santos, a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, 0 a 0, jogo bem complicado, jogo difícil, amarrado, muito fechadinho, meio de campo, dos dois lados. A gente vai falar sobre a partida, tá, rapaziada? Primeiro quero pedir um favor, que você deixe o like, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou falar aqui uma análise rápida antes que a Sunset tire a gente aqui da arquibancada. Vamos lá, vamos falar, rapaz. Um jogo bem complicado, bem amarrado no meio de campo, as duas equipes bem fechadas, uma marcação muito forte. O Santos não teve facilidade para desenvolver o seu jogo, o Fluminense pior ainda. O Fluminense sentiu muita falta do Ganso na armação das jogadas. O Natan, o seu substituto, que a gente tanto pedia para que ele formasse o meio de campo do Fluminense, não correspondeu o que a gente esperava. Para piorar, o Iago, que jogou ao lado dele, também foi muito mal no jogo. Então, no primeiro tempo, tinha duas peças no meio de campo importantíssimas na criação das jogadas e na troca de passes para fazer o Fluminense jogar e se desenvolver. E essas duas peças estavam muito mal no primeiro tempo, tanto o Natan como também o Iago. O Iago principalmente, o Iago foi até pior do que o Natan em muitas partes do jogo. O Iago armou uns 3 contra-ataques para a equipe do Santos, só no primeiro tempo, com passes errados. Precisou o Abel Braga substituí-lo, né, tirá-lo no intervalo do jogo. Nem o Abel Braga aturou a atuação do Iago. Aí o Iago saiu no intervalo para a entrada do Nonato, que entrou bem no jogo. O Nonato deu um pouquinho mais de dinâmica, errou menos passe, conseguiu fazer o Fluminense correr um pouquinho mais no meio de campo. Mesmo assim, os espaços estavam muito reduzidos. A equipe do Santos, uma equipe limitada, mas foi uma equipe bem aguerrida no meio de campo, na marcação, no combate, na disputa das jogadas, na roubada de bola. O Fluminense teve muita, mas muita dificuldade na troca de passes, no desenvolvimento do jogo, no erro dos seus próprios jogadores. O Fluminense errou muito passe. Peças importantes da partida, como o Arias, até o Germancano em determinado grau, principalmente o Natan, o Iago, como eu falei, os laterais, tanto o Calegari pelo lado direito, como o Cris Silva pelo lado esquerdo também, com muita dificuldade no meio de campo e no apoio das jogadas. O Calegari foi até um pouquinho melhor do que o Cris Silva. O Cris Silva muito mal no apoio, nas jogadas ofensivas, nos cruzamentos. É um parto o Cris Silva fazer um cruzamento. Parece que a torcida tem que ficar gritando, né, no ouvido do jogador, para o jogador desenvolver. O Cris Silva, ele recebe a bola na intermediária, em vez de ele desenvolver indo com a bola dominada, ele vai freando e toca para o lado, gente. Tem um espaço tremendo na linha de fundo para ele explorar e o camarada não explora. E o Fluminense tem dificuldade, num jogo desse amarrado, num jogador desse em que o meio de campo está fechado, a marcação está pesada, não há desenvolvimento nesse meio de campo, é necessário que os alas desenvolvam o jogo pelos lados do campo. E não temos um lateral direito, um ala direito, nem um ala esquerdo que desenvolva, que corra, que utilize o corredor. Daí fica nesse jogo contra o Santos, o meio de campo todo amarrado, o árbitro marcando falta toda hora, o Daron picando o jogo, falta dali, falta de cá, falta de tudo quanto é lado. Toda hora o jogo parando no meio de campo, por culpa também do Daron e da marcação, tanto do Santos como da equipe do Fluminense, né? Os dois marcaram muito e não tinha espaço para ninguém, né? O que você tem para usar é o corredor. Aí pelo lado direito o Calegari não explorava e muito menos o Cris Silva pelo lado esquerdo. O Calegari até tentou explorar em alguns momentos, mas muito mal. Não tem como você desenvolver um bom futebol jogando num sistema 3-5-2 com laterais muito tímidos que o Fluminense tem. Laterais que não exploram os lados do campo. Daí ficou assim, o jogo foi ruim para o Fluminense. Foi ruim também para o Santos não criou oportunidades claras. O Fluminense teve até uma oportunidade a mais clara oportunidade que o Fluminense teve foi com o Cano no primeiro tempo e depois com o Fred aos 40 minutos, que ele recebeu um passe do Luiz Henrique. Ele recebeu no Luiz Henrique no facão e bateu cruzado, a bola bateu na trave, no pé da trave e saiu. Aos 40 minutos quase que o Fred abre o placar para o Fluminense. Aí o Daron prendendo muito o jogo no meio de campo, aí o Fluminense mudou, tirou o Natan. A torcida... O Natan foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo o Natan deu uma crescidinha, mas voltou a cair no decorrer do jogo. Aos 20 minutos não dava mais para o Natan, saiu vaiado por grande parte da torcida. Teve uma oportunidade de jogar 90 minutos e não aproveitou. Saindo aos 20 minutos com a torcida vaiando ele novamente. Não, é um jogador que vem para ser o meio de campo, ser o cara da inteligência
na armação das jogadas e não está aproveitando a oportunidade que ele teve. Essa oportunidade foi jogada fora por parte do Natan. Aí entrou o Luiz Henrique no segundo tempo, aos 20 minutos. O Luiz Henrique entrou bem melhor, trazendo uma jogada que o Fluminense não tinha pelo lado direito do campo. O Luiz Henrique criou bastantes oportunidades aqui pelo lado direito, tomou algumas decisões erradas, que é característica do Luiz Henrique, né, na hora de finalizar o lance, mas foi bem melhor pelo lado direito e jogou melhor do que o Arias, que começou e jogou durante toda a partida. Aí o Luiz Henrique entrou aos 20 minutos de jogo no lugar do Natan para dar essa jogada aí pelos lados do campo, e foi isso que o Luiz Henrique fez enquanto ele esteve em campo. Foi o único jogador que tentou alguma coisa pelos lados do campo. Aí o Abel Braga continuou mudando o time, começou a fazer as substituições, entrou o Luiz Henrique no lugar do Natan, depois entrou o Fred no lugar do Germancano, aos 32 minutos, o Fred com aquela disposição dele, aquela vontade, aquela movimentação do Fred, né? Muita vontade, a torcida pedindo, cantando o nome dele. Aí ele entrou bastante motivado no jogo, botou uma bola na trave, né? Um chute cruzado, um passe do próprio Luiz Henrique, ali pelo corredor direito. Aí ele chutou a bola bateu no pé da trave, quase gol do Fluminense. Depois ele fez uma outra substituição, entrando o William Bigode no lugar do Calegari. Aí o William Bigode jogou mais ali pelos lados do campo também, procurando alguma jogada diferente para o Fluminense explorar. Também pelos lados, fazendo uma movimentação. O William Bigode sempre, quando ele entra no segundo tempo, ele entra com muita disposição e ajudando muito a parte ofensiva, mas no geral ainda teve uma outra substituição, que é a entrada do Lucas Claro no lugar do David Braz. O David Braz sentiu alguma coisa, daí o Lucas Claro entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Mas essas substituições, a entrada do Fred, a entrada do William Bigode, a entrada do Luiz Henrique, melhorou pouco a equipe. Não fez com que o Fluminense fosse senhor do segundo tempo e vencesse a partida como era o esperado. Teve muita dificuldade, continuou tendo dificuldade, apenas o Luiz Henrique que conseguiu algumas jogadas pelo lado do campo. Então é isso aí, 2 pontos perdidos, jogo disputado em casa. Era necessário que o Fluminense vencesse, fizesse logo 3 pontos no seu jogo de estreia, porque jogar em casa, perder pontos no Campeonato Brasileiro é muito ruim, ainda mais para uma equipe do Santos, que dá para se ver que não é uma equipe forte, é uma equipe que vai brigar pela parte de baixo da tabela. Então é isso aí, rapaziada. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. Tô indo nessa. Flui!